Olá, amigos e irmãos e visitantes do canal Alisson Dias, e hoje nós vamos continuar a nossa série de estudos no livro de Ezequiel, e hoje nós chegamos no capítulo 34. Esse é um capítulo muito importante e muito mal interpretado, até mesmo por grandes pregadores, grandes nomes aí no estudo bíblico, têm tropeçado. Antes de eu falar quais são as dificuldades desse capítulo, eu quero fazer um pedido a vocês. Eu sei que esses vídeos de Ezequiel eles têm alcançado pelo menos 200 visualizações no dia em que é postado, e eu quero pedir para essas 200 pessoas que vão assistir o vídeo hoje, que vocês dêem uma força no vídeo que eu vou soltar amanhã de Ezequiel, certo? Amanhã eu vou soltar Ezequiel capítulo 23. Nós já estudamos o capítulo 23 completo, sim, só que tem um problema. O áudio ficou péssimo. Já faz mais de ano que esse vídeo está no ar e ontem eu estava dando uma relembrada e está muito ruim o áudio. Então eu vou soltar amanhã de novo com um áudio melhor, com uma gravação melhor. Eu queria que vocês apoiassem esse vídeo de amanhã, que você desse like, compartilhasse, para ele ficar no mesmo patamar daquele vídeo, que é um vídeo que está com muitas visualizações, ele está com mais de 7.000 visualizações. Então, se vocês pudessem ajudar, não esquece do vídeo de amanhã, certo? Então, qual é a dificuldade de estudar Ezequiel capítulo 34? A grande dificuldade, nós temos dois problemas. Aqui fala de pastores e de ovelhas. Então, o grande problema e a grande dificuldade aqui é você deixar esses pastores e ovelhas no contexto ali imediato. Para quem a mensagem foi entregue. Porque eu vi que grandes pregadores mesmo, eles partem com esse texto para a nova aliança. Pastores que nós temos hoje, pastores de igreja cristã, e ovelhas como a igreja de Cristo, né, os crentes. Mas não é disso que o texto está falando de imediato. Sim, a gente pode trazer essa mensagem para os nossos dias, a gente pode fazer uma aplicação, mas a gente não pode esquecer do contexto geral do livro. No tempo de Ezequiel, 600 anos antes de Cristo, não havia pastor de igreja cristã, não havia igreja cristã. Não havia cristianismo, porque só existia o judaísmo nessa época. E ovelhas também não poderia estar se referindo a ovelhas de Cristo, porque as ovelhas de Cristo não existiam, porque Cristo ainda não tinha formado a sua igreja. Então, o contexto imediato, ele fala de pastores de Israel, ovelhas de Israel. E ele vai desenvolvendo o capítulo dessa forma. Quando chega no final, a gente vê que sim, aí sim, no finalzinho, ele está se referindo aí aos pastores dos nossos dias e as ovelhas sendo os crentes em Jesus. Beleza? Sabendo disso, vamos começar o estudo aí. Vamos fazer a primeira leitura, versículos 1 até o 6. Vamos lá. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize, deixa eu puxar aqui, e dize aos que apacentam a si mesmo: não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortaleceste, e a doente não curaste, e a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes, e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem perguntasse por elas, nem quem as buscasse. Então aqui Deus começa com uma profecia contra os pastores. E aqui ele deixa bem claro, pastores de Israel. Então está falando os pastores daquela nação. E ele diz que esses pastores apacentam apenas a si mesmos, ou seja, cuidam apenas do próprio interesse e não das ovelhas. Então, quem são esses pastores? Pastor, no Velho Testamento,
ele tem uma ideia não só de um líder religioso, né? Pastor, líder. Não só um líder religioso, mas ele também tem uma ideia de rei, de reinado, de um líder político. E esse é o sentido mais correto da gente seguir. Primeiro, líder político. Pastores, quer dizer, reis nessa época, eram chamados de pastores. A gente vê em Isaías 44, 28, quando Deus falava de Ciro, que reinava no Império Medo-Persa, ele diz que Ciro era um pastor. Olha aqui, ó. Que digo de Ciro? É meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém: tu serás edificada, e ao templo tu serás fundado. Então, até mesmo Deus, o Pai, ele se referiu aí a Ciro, que era um rei gentil, né? Um rei que não servia ao Deus do céu, mas ele se refere a ele como pastor. Então aqui está falando dos pastores, aqui nós estamos falando dos reis de Israel. Aqui nós estamos falando dos líderes, principalmente dos líderes políticos, mas também não passam aí despercebidos os sacerdotes, aqueles que cuidavam do templo, os levitas, os escribas, fariseus, saduceus, esses também fazem parte. Então toda essa pessoal que estava em cima na posição de liderança ali, aqueles que comandavam a nação, todos eles aqui são esses pastores. E o que esses pastores faziam? Comeis a gordura, vestivos de lã, matais os cevados, mas não cuidais das ovelhas. Então, eles comiam a gordura das ovelhas, se vestiam com a lã das ovelhas, matava aquele que estava pronto para o corte, para ser comido, né, para se alimentar, mas não cuidava da ovelha. Então, o trabalho do pastor, né, colocando aí agora aquele pastor mesmo de ovelha, aquele que cuida das ovelhas no campo, dos animais, esse pastor, ele tem uma missão, que é cuidar das ovelhas, guiar as ovelhas para os pastos verdejantes, para os rios de água tranquila, para que elas possam beber água, cuidar delas nas noites de frio, abrigá-las, cuidar das que estão doentes, curá-las. Então, esse é o trabalho do pastor. E aqui Deus está comparando os líderes de Israel com esses pastores. E os líderes de Israel, o que faziam? Se aproveitavam de todos os benefícios que as ovelhas podiam dar, mas não cuidavam dela, não dava o retorno. Então, o pastor de ovelhas, ele tinha o direito de usar a lã das ovelhas para fazer um casaco. Ele tinha o direito também de usar a gordura da lã para conservar a carne. Ele tinha direito também de comer a carne das ovelhas. Mas a primeira missão que ele tinha a realizar era cuidar das ovelhas. Então aqui eles comiam a gordura, vestia da lã, mas não cuidava das ovelhas. Não fortalecia a fraca, a que estava com fome, não dava um pasto melhor para ela, não curava a que estava doente, a que estava quebrada eles também não curavam, né? Não buscava as que se perdiam, né? Mas dominava sobre ela com rigor e dureza. Então, e aqui nós estamos falando de um trabalho de um mau pastor, o pastor que não cuida das ovelhas, certo? E quem são esses pastores? Os reis de Israel e também todos os príncipes e também os sacerdotes e levitas que cuidavam do templo. E quem são as ovelhas? As ovelhas são o povo que andava oprimido, o povo que andava sobre dura cerviz desses líderes e que o povo sofria. E qual era o pesado jugo que esses líderes colocavam em cima do povo? Altos impostos, imposição de muitas leis pesadas, leis dificultosas, muito trabalho, e tudo isso deixava o povo cansado, o povo aflito, e eles nada podiam fazer, porque eles tinham que obedecer aos seus líderes. Então o povo vivia angustiado, com muita carga para carregar de impostos, de leis, de mandamentos, de trabalhos, e não recebiam nada em troca. Enquanto os líderes estavam lá em seus palácios, se alimentando bem, bem descansados, com muita saúde, tranquilos, o povo morria e sofria a míngua. Essa era a situação de Judá nos tempos de Ezequiel. E Deus profetiza contra eles.
vocês vão sofrer, isso não vai ficar assim, né? E nós vemos que realmente lá em Israel era dessa forma que funcionava. Depois da morte de Davi, o rei que era segundo o coração de Deus, a nação de Israel começou a desandar. Os próximos reis, eles não foram mais bons. E os próximos reis não trouxeram prosperidade ao povo. Somente aproveitaram da produção que o povo dava, certo? Nós vemos que depois de Davi veio Salomão, seu filho. Salomão já foi um rei impiedoso, já foi um rei que errou. E o trono foi tirado dele e foi passado a Roboão, seu filho. E Roboão, quando assume o reinado, ele mesmo já mostra que ele ia ser ainda mais duro do que seu pai e que ia colocar ainda mais cargas pesadas sobre o povo. É o pastor aproveitando-se de tudo que a ovelha pode oferecer, castigando, maltratando a ovelha e nada oferecendo em troca. Quando o Roboão estava para assumir o trono, o povo foi reclamar isso, que Salomão já tinha colocado um duro peso sobre eles. Vamos ver a resposta de Roboão. Primeiro livro dos Reis, capítulo 12, versículo 4. O povo reclamando com Roboão quando ele estava prestes a assumir o reino da nação de Israel. Olha aqui, ó. Teu pai agravou o nosso jugo. Agora, pois, alivia tu a dura servidão de teu pai e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Então Salomão foi um rei já que aproveitou muito da gordura das ovelhas, da lã das ovelhas, deu um pesado jugo, pesados impostos, muito trabalho, muitas leis, muitas exigências, e o povo estava cansado. E quando o povo viu que ia se assentar um novo rei no trono, eles falaram: tira todo esse peso de nós, alivia a nossa carga. E qual foi a resposta de Roboão para o povo? Versículo 11. Assim que, se meu pai vos carregou de um jugo pesado, ainda eu aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Se vocês acham que estava ruim com meu pai, eu vou colocar ainda mais peso sobre o lombo de vocês. E se você acha que com açoites, com chicotadas, a coisa era difícil, agora eu atacarei vocês com escorpiões. Então, essa é a realidade ali do povo de Israel. Lembrando que o povo de Israel, a nação de Israel, não precisava ter tido um rei. Lá no tempo de Juízes, Deus levantava juízes para guiar o povo, eles não tinham reis. Eles simplesmente seguiam os mandamentos da lei, do Pentateuco, do Velho Testamento, os escritos de Moisés. Era só isso que eles tinham. E cada um produzia para si, cada um ajuntava para si, e eles só tinham somente uma exigência: deixar o dízimo no templo para sustentar os sacerdotes. Mas o que aconteceu, né? O que se sucedeu? Eles exigiram um rei, eles pediam, eles queriam um rei. Tudo bem, o rei apareceu, mas apareceu para colocar duros fardos na vida dele. Às vezes, agora sim, trazendo essa mensagem para o nosso dia, às vezes a gente confia no homem, num presidente, num governador, num deputado, num senador, nesses líderes aí políticos. A gente acredita que esses vão nos dar aí paz, prosperidade, que vão fazer a gente crescer. Sim, a gente tem essa esperança, é natural que tenhamos. Todo mundo quer que o seu país, que a sua nação seja próspera e que a gente tenha um futuro melhor, né? Mas nós vemos que os líderes humanos, infelizmente, é isso que eles vão trazer. Sempre dificuldade a mais, sempre mais impostos, sempre mais cargas pesadas, e assim será até o dia em que o justo se assente para reinar, nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, e aqui diz que as ovelhas se espalharam, né? Por não haver rei, as ovelhas se espalharam. Nós vimos aí no versículo 5, né, que as ovelhas se espalharam por toda a face da terra. Então, por causa desse reinado pesado de Roboão, né, assumindo aí o trono de Israel, Israel se dividiu por causa disso. Por aumentar ainda mais o peso, o povo não aceitou. Versículo 20 do mesmo capítulo, olha lá. E sucedeu que, ouvindo todo Israel que Jeroboão tinha voltado, enviaram e o chamaram para a congregação, e o fizeram sobre
rei sobre todo Israel, e ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. E por causa disso, o povo foi separado. Essa é a tática aí daqueles que querem destruir nações, dividir para conquistar. E o que aconteceu aqui, por causa de Roboão ter colocado um pesado jugo, escolheram Jeroboão para reinar e dividiram as 12 tribos, 10 para um lado, 2 para o outro. E ficou no reino do norte, reino de Israel com 10 tribos, reino de Judá com 2 tribos, Judá e Benjamim. Então foi dividido o reino, foram espalhadas as ovelhas, enfraqueceu o reino. Por causa do quê? Dos maus pastores, dos maus líderes, e Deus está condenando eles, e Deus está colocando ameaças contra eles, que as ovelhas pertencem a Deus, não aos homens, e que Deus ele vai pedir conta das suas ovelhas. Se elas foram bem cuidadas, sim, ele vai recompensar. Se elas foram mal cuidadas, ele vai castigar esses pastores. Então Deus aqui agora, dos versículos 7 a 10, ele começa com profecias contra os pastores de Israel. Vamos lá. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que, porquanto as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuraram as minhas ovelhas, e os pastores apacentaram a si mesmo, e não apacentaram as minhas ovelhas, portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, eis que estou contra os pastores, das suas mãos demandarei as minhas ovelhas, e eles deixarão de apacentar as ovelhas. Os pastores não apacentarão mais a si mesmo, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de pasto. Então, Deus permitiu que os reis de Israel, que os sacerdotes, toda a alta sociedade oprimisse e castigasse o povo mais pobre. Deus permitiu. Mas aqui chega o momento em que Deus vai castigá-los. Nós vemos que o cativeiro babilônio, né, aqui Ezequiel já estava no cativeiro, a nação já estava no cativeiro, aqui Jerusalém já estava cercada, pronta para ser derrubada. Nós vemos que esse castigo foi muito grande. E esse castigo foi pela idolatria, pelo desvio de Israel das vontades de Deus, da lei de Deus, pela idolatria, adorar deuses estranhos, fazer aliança com povos pagãos e tudo mais. Então eles ficaram 70 anos aí pastando lá na Babilônia para aprender uma dura lição, né? Mas Deus diz o seguinte, que o povo se desviou, o povo saiu do caminho do Senhor por causa desses pastores, por causa dos reis, por causa dos sacerdotes, que não, ao invés de ficar somente usufruindo do que as ovelhas podiam oferecer, eles deveriam ter ensinado o povo no caminho do Senhor, eles deveriam ter guiado o povo no caminho correto. Mas não, eles só se preocuparam com o lucro, com aquilo que eles podiam ganhar e esqueceram de guiar o povo para o caminho correto. E agora Deus diz que esse povo não estará mais nas mãos deles. Não, esse povo não servirá mais a eles. Que Deus mesmo apacentará suas ovelhas, porque eles foram incapazes de fazer isso, de realizar isso de forma correta. E que Deus os castigará, porque eles espalharam, dispersaram as ovelhas da casa de Israel. E como eu falei, o reino havia sido dividido, reino do norte, reino do sul, Israel e Judá. Na época aqui de Ezequiel, Judá, o reino de Israel, no caso, já havia sido espalhado por toda a terra. Senaqueribe, rei do Império Assírio, já tinha sitiado, dominado a cidade de Samaria, capital do reino do norte, do reino de Israel, e os judeus já haviam se espalhado por toda a terra. Mas o reino do sul, Judá, lá em Jerusalém, em Judéia, ainda persistia. Mas a culpa de toda essa confusão e espalhar todo esse povo e causasse grande estrago era por causa dos líderes religiosos. E Deus diz, vocês espalharam minhas ovelhas. Eu confiei as minhas ovelhas nas mãos de vocês. Dei as minhas ovelhas para que vocês cuidassem delas. Sim, também permiti que dessas ovelhas vocês tirassem o seu sustento.
mas vocês não cuidaram corretamente. Vocês deixaram com que ela se espalhasse para todos os lugares. Mas eu vou reunir minhas ovelhas, vou trazer de volta e vocês não mais serão pastores das minhas ovelhas. Então, Deus contra os falsos pastores, Deus levanta aí uma profecia contra eles, que eles seriam castigados. E os castigos contra os falsos pastores de Israel, ele foi mesmo muito duro. Foi sim algo tremendo. Nós vimos no reino de Israel, né? O último rei de Israel foi Oséias, do reino do norte. E o que aconteceu? Samaria foi cercada com ele lá dentro. E ele foi preso. Segundo o livro dos Reis, capítulo 17, versículo 4, diz: Porém o rei da Síria achou em Oséias conspiração, porque enviava mensageiros a Só, rei do Egito, e não pagava tributos ao rei da Síria cada ano, como dantes. Então o rei da Síria o encerrou e aprisionou na casa do cárcere. E o rei Oséias foi preso e passou o resto das suas vidas preso lá pelo rei da Síria, Senaqueribe. Por quê? Porque ele não quis aí pagar impostos, ele não quis estar embaixo do jugo da Síria. Ele que castigava o povo com pesados impostos, com duros impostos, com dura servidão, ele não aceitou a servidão de outro rei. E por isso, o seu fim foi passar o resto dos seus dias na prisão. E o último rei de Judá, o reino do sul, que reinava em Jerusalém. O último rei foi Zedequias, outro também que traiu um rei que estava sobre ele. Nesse tempo, Nabucodonosor era o grande império, com Babilônia, o grande império mundial. E Nabucodonosor colocou Zedequias para ser um rei embaixo da sua autoridade, como nós vimos naquele estudo do capítulo 17, a parábola das duas águias e da videira, que é um vídeo que também tem muitos acessos. Pessoal, gosta muito desse vídeo? Vou deixar na descrição para você assistir o capítulo 17. E o que aconteceu? Traiu a aliança, também não aceitou ficar embaixo do jugo do rei da Babilônia, Nabucodonosor, e o final dele foi ainda mais triste. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, versículo 7, olha. E aos filhos de Zedequia mataram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequia. E o atacaram com 2 cadeias de bronze, quer dizer, o ataram, né? Algemaram com 2 cadeias de bronze, e o levaram à Babilônia. Esse rei foi ainda pior. Ele viu seus filhos degolados diante de seus olhos e depois teve os olhos furados e vazados. Eu preferia ter os olhos vazados primeiro do que ver meus filhos, meus familiares sendo degolados. Esse foi o fim de Zedequias e passou o resto dos seus dias aprisionado e ainda por cima cego. Esse foi um triste fim que ele levou. Então nós vemos que Deus cumpriu sim a sua promessa de castigar os pastores de Israel. E depois desses reis, de Zedequias e de Oséias, né, Oséias em Israel, Zedequias em Judá, não houveram mais reis em Israel. Acabou. E agora o próximo rei que se assenta no trono, somente nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem. Vamos continuar, versículos 11 a 16. Porque assim diz o Senhor Deus: Eis que eu mesmo procurarei pelas minhas ovelhas e as buscarei, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das ovelhas dispersas. Assim buscarei as minhas ovelhas e livrá-las-ei de todos os lugares por onde andam espalhadas, no dia nublado e de escuridão, e tirá-las-ei dos povos e as congregarei dos países e as trarei à sua própria terra, e as apacentarei nos montes de Israel junto aos rios e em todas as habitações da terra. Em bons pastos as apacentarei, e nos altos montes de Israel será o seu aprisco. Ali se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas, e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei, e a enferma fortalecerei, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-las-ei com juízo. E aqui Deus continua dizendo: Ele mesmo apacentará suas ovelhas, Ele mesmo cuidará das suas ovelhas. Todos os habitantes de Judá, todos os habitantes de Israel que foram espalhados entre as nações, Deus promete reuni-los, trazê-los de volta à terra que ele mesmo deu e que ele mesmo apacentaria. Mas dessa vez
seria muito diferente do que com os pastores humanos, tá? Ele diz que daria bons pastos no versículo 14, nos altos montes de Israel eles pastariam em pastos verdejantes na sua própria nação, tá? Junto a rios de águas cristalinas, águas frescas e tranquilas. Em bons pastos e nos altos montes será o seu aprisco, e se deitarão num bom redil, e pastarão em pastos gordos nos montes de Israel. Então Deus ele promete ele mesmo ser o pastor de suas ovelhas. E aqui nós estamos falando ainda do Velho Testamento. Aquele povo do reino do norte, reino de Israel, que foi espalhado, eles ainda não voltaram para sua terra, ainda não. Eles foram para o cativeiro, nunca mais voltaram, ficaram misturados entre as nações. Então essa profecia ainda falta se cumprir, ainda falta Deus reunir aí as suas ovelhas de volta para Israel. Já os que ficaram cativos na Babilônia, que foram levados pelas mãos de Nabucodonosor, esses depois de 70 anos retornaram do cativeiro. Deus fez eles retornar, cuidou deles e não tiveram mais rei sobre si. Então essa profecia ainda não se cumpriu completamente. Sim, os de Judá retornaram, sim, os de Judá reconstruíram Jerusalém, a cidade, e estão lá até hoje, em Israel, né? Mas os outros ainda não. Então quer dizer que Deus ainda não completou essa obra como pastor. Ele ainda não trouxe de volta todas as suas ovelhas. Então Deus ele está ainda no tempo de buscar e trazer de volta. E ele promete que no fim, sim, de volta em Israel, ele trará todas as suas ovelhas. E é aí que a gente começa a entrar nessa profecia. Sim, se ela vai se cumprir agora, nos nossos tempos, onde a igreja já se faz presente, sim, a igreja também será reunida. A igreja também será pastoreada pelo grande pastor que é Deus. E sim, ele nos dará bom pasto, ele nos dará alimento, águas tranquilas, pastos verdejantes e um celeiro protegido das feras do campo e das intempéries da natureza. Então, esse tempo ainda há de chegar e será um tempo maravilhoso, onde Deus será o nosso pastor. Haverá só um pastor e somente um rebanho, o grande rebanho de Deus. As ovelhas, as que fazem parte da casa de Israel, os judeus, e também aquelas ovelhas do Novo Testamento, as ovelhas de Cristo, a igreja de Cristo. Todos unidos, todos vivendo em paz, harmonia e sendo alimentados, sendo cuidados pelo grande pastor. Essa é a promessa. Então, o bom pastor faz as ovelhas retornarem em segurança. Por enquanto, até agora, as ovelhas que retornaram em segurança para sua terra foram somente as da casa de Judá, né? Os judeus que lá em Israel estão hoje. Isso aconteceu, né, foi registrado na Bíblia no livro de Esdras, capítulo 1. Vamos ler dos 2 a 4, como é que depois do cativeiro Babilônia, Judá retornou para sua terra. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que está em Judá e edifique a casa do Senhor ao Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em lugar algum e andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens, com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então Deus promete que aqui é um cumprimento parcial dessa profecia. No tempo de Esdras, o povo volta. O rei Ciro dá riquezas, dá bens, dá soldados para proteger eles, caravanas, animais para levar eles de volta para sua terra, com tudo e ainda provisões para que eles voltassem a reconstruir o templo, reconstruir a cidade. Essa é um cumprimento parcial dessa profecia, mas ainda falta o cumprimento total, onde Deus reunirá todas as suas ovelhas que estão espalhadas pela face da terra, tanto os gentios fiéis, sinceros, como também a igreja de Cristo. Todos nós seremos um grande rebanho e o Senhor será o nosso pastor. Versículos 17 a 23, continuando. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus,
Eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pastos aos vossos pés? E não vos basta beber águas claras, senão que sujais os restos com os vossos pés? E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Porquanto com o lado e com o ombro dais empurrões, e com os vossos chifres escorneais todas as fracas, até que espalhais para fora. Portanto, livrarei as minhas ovelhas, para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apresentará e lhes servirá de pastor. E aqui nós vemos agora a igreja de Cristo fazendo parte desse rebanho. Agora sim, porque no versículo 23 ele diz o seguinte, que suscitarei sobre elas um só pastor, apenas um rei sobre todas as ovelhas. E diz que o meu servo Davi é que as apacentará. Então não podia ser o rei Davi, porque o rei Davi aqui já tinha morrido há muito tempo, há 300, 400 anos atrás. Então o rei Davi está descartado. Então não pode ser o rei Davi. Então quem é esse servo Davi? É alguém da linhagem do rei Davi. Davi era da tribo de Judá, rei de Judá. E nosso Senhor Jesus Cristo também tem a mesma linhagem sanguínea. Ele também tem o mesmo sangue de Davi. Nosso Senhor Jesus Cristo veio também da tribo de Judá. E ele é o grande pastor que apacentará as ovelhas. Ele cuidará das ovelhas. Nos faz lembrar muito daquele salmo de número 23, conhecido por todos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora a gente pode ver Cristo como o grande pastor, cumprindo o papel de rei que nenhum homem conseguiu. Cuidar das ovelhas, tirar o benefício das ovelhas, mas deixando elas viver em paz, em segurança, bem alimentadas, né, cuidando de verdade das ovelhas. Então, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Então nós vemos aqui, Cristo é que é o único que vai conseguir cumprir esse papel de verdadeiro pastor. Por isso que no capítulo 10 de João, ele diz que ele é o bom pastor. É por isso que o povo confunde tanto esse capítulo e quer colocar tudo aí pela igreja de Cristo. Porque ficou muito marcado para nós cristãos essas falas de Jesus como o bom pastor. Ele é o bom pastor e ele é o único pastor que vai conseguir apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas de Deus com juízo, com verdade e com justiça. Somente ele. E ele diz que sim, ele vai apacentar as suas ovelhas. E diz que também o seguinte aqui para as ovelhas da casa de Israel, versículo 19. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado. O que haveis pisado? Ele diz no versículo 18. Acaso não vos basta pastar os bons pastos, senão que pisais o resto de vossos pasto aos vossos pés, e não vos daste beber águas claras, senão que sujais o resto com vossos pés. Então aqui nós estamos falando da casa de Israel. Deus deu para eles o grande pasto e o grande pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, é o Messias que eles tanto esperavam. E deu uma terra que mana leite e mel, Israel, uma terra abençoada. E o que eles fizeram? Eles aproveitaram de tudo isso, mas diz que eles comiam os pastos e destruíam, pisavam o resto que sobrava, que eles não conseguiam comer do pasto, era muito pasto, eles pisavam o resto. E as águas que eles não conseguiam beber todas, eles sujavam elas com os pés. O que é isso? Aqui mostra toda a dureza do povo de Israel e toda a sua arrogância e prepotência. Eles achavam que os pastos eram só para eles. Eles não queriam que outras ovelhas se aproveitassem desse pasto. E Jesus, lá em João, no capítulo 10, ele diz que ainda tem outras ovelhas que não fazem parte desse aprisco, que me convém agregá-las. Então Jesus diz que
outras ovelhas. Que outras ovelhas? Os povos gentios, a igreja de Cristo. Então Israel ele gastava todos os bens para que não sobrasse nada para mais ninguém. Mas Cristo diz, não adianta vocês destruir toda a herança que eu dei para vocês. A parte que é reservada aos gentios, a igreja de Cristo, essa parte ainda será deles. Muito bem. E as ovelhas pisotearão os pastos e os ribeiros, né? Vão destruir tudo. E em João capítulo 1, versículo 11 e 12, diz que Cristo veio para o que era seu, os seus não receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Antes de Cristo, na velha aliança, não se poderia mais agregar novas ovelhas. Era somente aquelas que estavam. Mas Cristo diz que as ovelhas dele mesmo, a casa de Israel, rejeitou o seu pastor. Então, por essa forma, todos que professam Cristo como Senhor, como Salvador, como seu pastor, todos esses têm direito a essa mesma herança. E ainda que a casa de Israel quis destruir o restante da herança para que outros não herdassem, ainda assim Cristo nos garante que a nossa herança está aí garantida por ele, que nós recebemos também a nossa parte dessa promessa maravilhosa que foi feita a Abraão, Isaac, Jacó, todas essas promessas de um futuro próspero, de um reino de justiça, de um reino de luz, de uma vida já não mais corrompida como essa, um mundo sem pecado, sem trevas, sem mal, um mundo justo e eterno, uma vida sem morte, sem destruição. Tudo isso foi prometido para a casa de Israel e tudo isso também é prometido para nós. Nós também somos ovelhas deste grande rebanho e esse grande pasto, essas águas tranquilas, todas essas bênçãos também estão reservadas para nós, mas somente para aqueles que aceitam Cristo, Jesus Cristo como seu pastor, como seu único suficiente Salvador, como seu rei. Somente esses poderão desfrutar, porque ele diz que das ovelhas gordas ele faria diferença entre as magras, aquelas que estão gordas do pasto desse mundo, aquelas que estão gordas por oprimir as menores, essas seriam julgadas. Aqui também nós vimos que julgará entre bodes e ovelhas, os bodes serão lançados fora. Então as bênçãos maravilhosas para aquele rebanho de Cristo, que será guiado por ele como seu único pastor, pertencem somente àquelas que querem estar debaixo do seu reinado, da sua proteção. Vamos ler a última parte aí para encerrar, né? Versículos 24 até o 31. Eu, Senhor, lhes serei Deus, e ele será meu servo, será príncipe no meio delas. E farei com elas uma aliança de paz, acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. E delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção, e farei descer a chuva a seu tempo, chuva de bênção serão. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e livrar das mãos dos que serviam delas. E lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas de fome na terra, nem levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Saberão, porém, que eu, o Senhor, seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo, a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois, porém sou eu vosso Deus, diz o Senhor. E essa é a promessa de restauração futura das ovelhas da casa de Israel, das ovelhas de Judá, da igreja de Cristo, as ovelhas da nova aliança. Para todas essas que confiam em Deus, essa é a promessa. Um futuro próspero, pastos verdejantes, espantando todas as feras do campo e dando proteção, abrigo e cuidados a essas ovelhas. Essa é a promessa. Aos pastores do Velho Testamento nós já vimos como foram duramente castigados. Aos que hoje lhe foi confiada a autoridade de pastor para reinar sobre a igreja de Cristo, para liderar, reinar não, mas liderar sobre a igreja de Cristo, que façam isso com temor e com tremor, com muito cuidado, porque ele será cobrado conta de cada ovelha. Até mesmo eu, que tenho esse dom, que foi me confiado, essa missão de pregar, de ensinar a Bíblia, tenho que fazer isso com temor, com cuidado, porque essas ovelhas a quem estou guiando como
não sou pastor, mas como um profeta que guia, como um conselheiro da parte de Deus, tem que saber que essas ovelhas pertencem a Cristo. E que se eu mandar elas para um caminho tortuoso, será cobrada cada uma da minha mão. Então nós vemos que muitos querem pegar no microfone, muitos querem ser pregadores, mas esquecem da grande responsabilidade que é cuidar das ovelhas de Cristo. As ovelhas pertencem a Cristo. Nós podemos guiá-las por um caminho errado, mas não devemos fazer isso aí de propósito. E devemos saber que tudo será cobrado de nós. E seremos o grande rebanho do Senhor. Por isso que ainda tem muitos cristãos que estão caindo aí no engano do sionismo, odiando os judeus. Nunca devem se esquecer, né, que nós somos ovelhas do mesmo pastor. Hoje separados por uma questão sanguínea aí, né, a casa de Israel se orgulha muito de ter o sangue dos sacerdotes na veia e de guardar a lei e os escritos do Velho Testamento. Sim, isso é uma grande vantagem. Sim, Deus confiou isso a eles. Mas um dia nós seremos um só rebanho, o grande rebanho do Senhor. Ovelhas da casa de Israel, ovelhas da casa de Judá e a igreja de Cristo. Então nós devemos amar os judeus, diferente do que o mundo está fazendo hoje, odiando Israel. Nós devemos amar porque um dia nós seremos um só rebanho, guiado por um só pastor, o mesmo pastor, Cristo, que reinará entre judeus e gentios. Segurança, paz e prosperidade às ovelhas. Eu fiz um estudo, vou encerrar em João, capítulo 10, falando bem explicado aí sobre o grande pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. E eu quero deixar aqui para vocês uma leitura dessa passagem, para você ver como é bom o pastor que vai te guiar, e convidar você que clica no link aí e assista esse vídeo de João capítulo 10, escute essa pregação para você saber mais do caráter de quem é o nosso pastor e do amor que ele tem por você. Então vamos ler João 10, 8 a 14 para encerrar. Todos quantos vieram ante mim são ladrões e salteadores, mas eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará, sairá e achar pastagens. O ladrão vem não somente a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então, Cristo está dizendo que todos os pastores que passaram, humanos, eles não cumpriram com o seu papel. O ser humano é falho e, infelizmente, ele não consegue fazer isso direito. Mas ele diz que esses ladrões que vieram antes dele serão exterminados, serão afugentados, e que ele mesmo será essa porta do grande curral, do grande rebanho das ovelhas de Deus. E entrarão somente por ele, não há salvação, não há outro caminho que leve a Deus, a não ser Cristo. E que esses pastores que vêm para roubar, matar e destruir, esses serão lançados fora. Continuando, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. O lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Cristo é o verdadeiro pastor que ama de verdade as suas ovelhas. Que pastor dá a vida pelas ovelhas? Pelo contrário, o pastor quer tirar a vida das ovelhas para se beneficiar da sua lã, da sua carne. Mas Cristo, ele foi o pastor que primeiro entregou a vida, a própria vida, pelas ovelhas, né? E diz que esses pastores do mundo, esses pastores humanos, eles são mercenários. Eles cuidam apenas da própria vida. E quando vê o perigo, vê o lobo, vê a tempestade, vê o perigo, abandonam as ovelhas. E que Cristo, ele é o bom pastor, deu a vida pelas ovelhas, tornou a tomar a própria vida de volta e vai cuidar das ovelhas. E assim como ele deu a sua vida por nós, recuperou, assim também nós, que somos as ovelhas de Cristo, ainda que morramos nesse mundo, um dia nós voltaremos com ele. E ele diz, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, e das minhas ovelhas sou conhecido. Cristo é o bom pastor, conhece suas ovelhas, e elas o conhecem. Ele nos conhece, nos chama pelo nome, tem intimidade particular com cada um de nós. E nós também devemos ter essa intimidade com o nosso pastor. Então esse foi o vídeo aqui do estudo de Ezequiel, capítulo 34. Espero que você tenha gostado. Espero que você apoie lá o nosso vídeo Ezequiel 23, ou Olá e Olibá. E também que você assista aí o estudo
de João, capítulo 10, o bom pastor Jesus, o bom, o excelente, o sumo pastor. Obrigado por assistir o vídeo até aqui e até o próximo estudo.